Nunca pensei que uma simples troca de olhares no corredor da universidade fosse virar minha vida de cabeça para baixo. Mas naquela noite chuvosa em Lisboa, tudo mudou. Para sempre. Tudo começou de forma simples. 2 calouros da universidade decidindo dividir aluguel para economizar. Escolhemos um pequeno apartamento no bairro de Alvalade, perto do campus. As primeiras semanas foram como um recomeço. Nova cidade, nova rotina, novos medos. Mas entre provas, trabalhos e noites mal dormidas, algo estranho começou a surgir entre nós. Era quase imperceptível no início. O jeito como o olhar de Pedro demorava um pouco mais do que o normal. O toque de ombro, que antes era automático, agora parecia carregado de hesitação. Às vezes, eu acordava e o pegava, me observando por um segundo a mais, e depois desviava os olhos, rápido, como se tivesse feito algo errado. Mas não era errado, só inesperado. Comecei a reparar em coisas pequenas. O jeito como ele sorria quando achava que eu não estava vendo. Como ficava em silêncio quando eu falava da garota que estava flertando comigo na aula de sociologia. A forma como nossas conversas se tornavam mais profundas nas madrugadas, quando o resto do mundo parecia dormir. Uma sexta-feira à noite, decidimos assistir um filme de terror juntos, nosso costume favorito. Chuva forte, cobertores, pipoca meio queimada. Quando o filme acabou, Pedro bocejou e foi direto para o quarto. Eu fiquei ali no sofá, sentindo o coração bater forte, sem entender muito bem o porquê. Já passava das 2 da manhã, quando levantei para beber água. Ao passar pelo corredor, notei que a porta do quarto de Pedro estava entreaberta. A luz da rua atravessava a janela e desenhava sua silhueta deitado. Ele dormia profundamente, virado para a parede. Aquela imagem simples me tocou de um jeito que não sei explicar. Era só ele, tranquilo, vulnerável, real. Fiquei ali parado, como se algo me prendesse ao chão. Por que aquilo me afetava tanto? Era medo? Desejo? Confusão? Ou só solidão mal disfarçada? Dei um passo para trás, pronto para voltar ao meu quarto, quando ouvi sua voz, baixa, sonolenta, mas clara. Miguel? Gelei. Oi? Respondi quase num sussurro. Ele se virou devagar, os olhos ainda pesados de sono. Tá tudo bem? Tá. Eu só ia beber água. Menti. Pedro ficou me olhando por um momento longo demais e então disse, com a voz rouca e calma: Você parece estranho ultimamente. Engoli em seco. Quis dizer tanta coisa, mas só consegui murmurar. É porque não sei mais fingir. Houve silêncio, o tipo de silêncio que grita por dentro. Mas, em vez de perguntas, ele se sentou na cama e olhou para mim como se, pela primeira vez, me enxergasse de verdade. Nem eu, respondeu simplesmente. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Uma parte de mim queria correr, outra queria ficar. Ficar e entender. Ficar e ser visto. Nossos olhos se encontraram e naquele olhar havia uma pergunta muda, um pedido de honestidade. Você acha que a gente estragou tudo? Perguntei, quase sem voz. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Não sei, mas talvez seja pior continuar, fingindo que nada mudou. Fiquei ali mais um instante, ouvindo apenas o som da chuva do lado de fora. Depois, balancei a cabeça em silêncio e dei um meio sorriso, triste e aliviado ao mesmo tempo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Miguel. Fechei a porta devagar ao sair, meu coração ainda disparado, minha cabeça girando, mas havia também uma estranha paz, como se, mesmo sem ter resolvido nada, finalmente estivéssemos olhando para a mesma verdade. Naquela noite, dormi pouco, mas não foi insônia de angústia. Foi a sensação de estar à beira de algo novo, assustador, mas talvez necessário. E naquele silêncio entre 2 cômodos, nasceu algo que nenhum de nós ousava nomear, ainda. Os dias seguintes passaram como se andássemos sobre vidro, cautelosos, frágeis, tentando não quebrar o que ainda não sabíamos se era real. Pedro e eu evitávamos falar sobre a madrugada em que nos vimos sem máscaras. As conversas voltaram a ser sobre aulas, comida, contas a pagar, mas havia algo diferente nos nossos silêncios, mais densos, mais carregados. Às vezes, eu o pegava me observando quando achava que eu não via. Outras vezes, parecia se afastar de propósito, como se quisesse apagar o que havia acontecido. Foi pior do que o silêncio. Foi como se ele estivesse recuando, voltando a um lugar onde eu já não cabia mais. Na quinta-feira à noite, fomos a uma festa da faculdade. Pedro parecia animado, brincando com todo mundo, como se fosse o mesmo de sempre. Mas algo em mim já sabia que aquela noite não terminaria bem.
No meio da sala, cheia de gente e música alta, eu o vi com ela, uma colega do nosso curso, Clara, o nome dela. Eles estavam encostados na parede, rindo. Ela tocava o braço dele de forma íntima. E então, como uma facada lenta, vi seus lábios se encontrarem. Um beijo longo o suficiente para não deixar dúvidas. Senti o chão abrir sob meus pés. Não sabia se ficava ali, se saía correndo, se gritava. Apenas fiquei parado, olhando, como quem presencia o fim de algo que nunca teve sequer a chance de começar de verdade. Voltei para o apartamento sozinho. Não chorei. Não naquela noite. Fiquei sentado no sofá por horas, tentando entender o que doía mais. O beijo, a traição, ou a sensação de ter sido invisível o tempo todo. Pedro chegou de madrugada. Eu já fingia dormir. Ele passou direto para o quarto, sem dizer uma palavra. O silêncio que se instalou entre nós nos dias seguintes foi brutal. Não discutimos, não explicamos, apenas nos afastamos. Eu me tornei ausente nas aulas, parava de responder mensagens. Meus amigos começaram a perceber. Dizia que estava cansado, doente, ocupado, mas a verdade era que eu estava quebrado. E Pedro? Pedro fingia que nada havia acontecido. Na semana seguinte, ele chegou em casa mais cedo do que o normal. Eu estava na cozinha, mexendo no mesmo café frio há quase 1 hora. Ele entrou, largou a mochila no chão e me olhou como se quisesse dizer algo, mas hesitou. Miguel, eu... começou. Levantei a mão, cortando a fala antes que continuasse. Não precisa. Eu entendi tudo naquela noite. Ele suspirou, abaixando os olhos. Não era para acontecer. Foi confuso. Eu estava tentando fingir que era outra pessoa. Interrompi com a voz embargada. Pedro se calou. Eu não te julgo, continuei. Só dói. Houve mais um daqueles silêncios que parecem durar uma eternidade. Ele tentou se aproximar, mas dei um passo para trás instintivamente. Eu só queria que você tivesse coragem, disse finalmente. Mas talvez seja pedir demais. Naquela noite, arrumei minhas coisas e fui passar uns dias na casa do meu irmão, Tiago. Ele morava a 2 estações de metrô dali, mas a distância parecia outro mundo. Quando cheguei, me recebeu com um sorriso caloroso, mas logo percebeu que algo estava errado. Não precisei explicar muito. Bastou um olhar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Você não precisa se explicar, Miguel. Aqui é sua casa também. Foi a primeira vez que chorei. Nos dias seguintes, tentei me reconstruir. A dor ainda estava lá, mas começava a se transformar em outra coisa. Talvez aprendizado, talvez cicatriz. Pedro não me mandou mensagem, nem perguntou onde eu estava. E isso doeu mais do que tudo. Aos poucos, percebi que o problema não era ter sido rejeitado. Era ter me calado por tanto tempo. Era ter depositado tudo em alguém que não estava pronto, nem para aceitar a si mesmo. Comecei a escrever num caderno que encontrei no quarto de hóspedes. Não poesias, nem desabafos bonitos. Só pensamentos soltos, confusos, doloridos. Palavras que finalmente pertenciam a mim. Foi ali, entre páginas amassadas e madrugadas, em claro, que entendi. Talvez amar também seja deixar ir. Principalmente quando o outro ainda não sabe se pode ficar. Tiago tentava me distrair com piadas, séries, até comida. Mas por dentro, eu estava em ruínas. Dormia mal, comia menos ainda. A verdade é que a dor de se sentir descartado por alguém que você amou em silêncio é uma das mais difíceis de explicar. E quando esse alguém finge que nada aconteceu, parece que você o enlouqueceu sozinho. Um sábado à tarde, Tiago entrou no quarto com 2 cafés e uma cara séria. Sentou-se ao meu lado, colocou a xícara na mesa e disse: Você vai precisar contar isso para os nossos pais em algum momento. Senti meu estômago se fechar. Contar o que exatamente? Que me apaixonei por um amigo hétero. Ah, e que ele me ignorou. Depois de me beijar com os olhos por semanas. Contar quem você é. Não pelo Pedro, por você. Fiquei em silêncio. Nunca havia falado sobre isso com ninguém fora. Tiago, meus pais eram conservadores, católicos. Cresci ouvindo piadas homofóbicas disfarçadas de brincadeira no almoço de domingo. Eu sabia como seria, mas naquela noite, algo em mim quebrou. Talvez fosse cansaço ou só o desejo de ser livre, nem que fosse por pouco tempo. Peguei o telefone, liguei. Mãe? Miguel? Que bom ouvir sua voz, filho. Está tudo bem? Engoli em seco. Não estava, mas respondi. Posso passar aí amanhã para conversar? Claro, seu pai também vai estar. No dia seguinte fui, sozinho. Tiago queria ir junto, mas achei que seria pior. Quando cheguei,
Senti o estômago revirar. Minha mãe sorriu, meu pai me cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Tudo parecia normal demais. Nos sentamos na sala. As mãos tremiam. Tem algo que preciso contar? Comecei. Algo que guardei por muito tempo porque tive medo. Minha mãe franziu a testa. Meu pai cruzou os braços. Eu gosto de caras. De um cara. Do Pedro, para ser exato. O silêncio que se seguiu foi gelado. Quase pude ouvir meu coração bater. Isso é algum tipo de fase? Meu pai perguntou seco. Não. Respondi com a voz firme. Não é fase. É quem eu sou. Minha mãe abaixou os olhos, os lábios pressionados. Meu pai levantou-se. Sob o meu teto? Não vou aceitar esse tipo de vida. É por isso que não contei antes. Ele virou-se para sair. Minha mãe tentou dizer algo, mas apenas balançou a cabeça. Fui embora sentindo um vazio que parecia não ter fim. Voltei para a casa de Tiago. Ele me abraçou forte e disse: Eu te admiro por ter dito. Mas eu não sentia coragem. Sentia cansaço e medo. Na universidade, a situação também mudou. Alguma coisa havia se espalhado. Talvez Pedro tivesse comentado com alguém. Ou talvez os olhares falassem mais do que palavras. O fato é que eu comecei a ser observado. Colegas que antes sentavam comigo nas aulas passaram a mudar de lugar. Comentários sussurrados às minhas costas. Risadas secas no corredor. Ah, então era verdade. Imagina dividir quarto com ele. Será que ele dava em cima do Pedro esse tempo todo? Fingiam que eu não ouvia. Mas eu ouvia tudo. Pedro não me defendia. Não me olhava. Estava sempre rindo com Clara agora. Eles eram o novo casal perfeito. E eu, o estranho, o excluído, o fraco, comecei a faltar aulas. Evitava os lugares que antes me faziam bem. Até parei de escrever. Meu caderno, antes meu único refúgio, estava abandonado na prateleira do quarto de hóspedes. Naquela altura, eu já não sabia quem era. Me olhava no espelho e via alguém perdido, apagado, tentando caber num mundo que parecia pequeno demais para ele. Foi numa madrugada fria que Tiago entrou no quarto e me encontrou encolhido no canto, chorando baixo. Eu não aguento mais, murmurei. Tentei ser honesto, tentei ser eu, e perdi tudo. Ele se ajoelhou na minha frente, olhos marejados. Você não perdeu tudo. Você perdeu quem não te merecia. E Miguel, isso não é o fim, é o começo. Respirei fundo. Pela primeira vez, aquelas palavras fizeram algum sentido. Talvez amar também fosse isso. Se reconstruir depois da queda. Não por outro, por si mesmo. O tempo passou devagar, como se os dias estivessem cobertos por uma névoa espessa, onde tudo era cinza. Mas aos poucos, fui voltando. Pequenos gestos. Um banho mais demorado. Um café feito por mim mesmo. Um passeio curto até a livraria da esquina. Tiago notou. Hoje você saiu sem capuz, comentou sorrindo. Sorri de volta. Era verdade. Pela primeira vez em semanas, o frio parecia suportável. Voltei às aulas. As pessoas ainda me olhavam, algumas com curiosidade, outras com desprezo velado. Mas algo em mim havia mudado. Agora eu olhava de volta e não baixava os olhos. Pedro continuava ausente. Não visualizava mensagens. Não cruzava meu caminho. Até que, em uma tarde chuvosa, ele apareceu. Eu estava sentado no banco do pátio interno da universidade, lendo. Quando levantei os olhos, ele estava ali, encharcado, sem guarda-chuva, o rosto mais magro do que eu lembrava. Podemos conversar? Fechei o livro lentamente. Fala. Ele sentou ao meu lado, mas manteve distância. Eu sou um covarde, disse. Fugi, fingi, fiz tudo errado. Fiquei em silêncio. As palavras dele não me atingiam como antes. Não doíam. Só ecoavam tarde demais. Eu sabia o que sentia, mas não sabia lidar. E quando te vi sofrendo, eu congelei. Não fui forte. Olhei para ele. Pela primeira vez, vi arrependimento de verdade. Não o drama teatral de quem quer se livrar da culpa, mas a dor crua de quem reconhece o que perdeu. E Clara? Perguntei direto. Ele baixou a cabeça. Ela percebeu. Terminamos. Eu precisava admitir para mim mesmo o que estava tentando esconder. E agora? Pedro me olhou nos olhos. E por um segundo, parecia o mesmo garoto de antes, mas mais quebrado, mais real. Agora eu sei que gosto de você, que gostei o tempo todo e que deixei o medo vencer. Suspirei. E o que você espera? Que eu esqueça tudo e a gente volte para onde parou? Não. Eu só precisava que você soubesse, que você ouvisse isso de mim. Fechei os olhos por um momento, tentando sentir algo. Raiva, desejo, esperança. Mas o que veio foi outra coisa. Paz. Pedro,
Eu chorei por noites esperando que você dissesse isso, mas agora não sei se ainda quero ouvir. Ele assentiu. Não insistiu. Apenas ficou ali, calado, aceitando. Eu entendo, disse. E mesmo assim, obrigado por me escutar. Levantou-se, pronto para ir embora. Mas antes, virou-se. Se um dia quiser tentar de novo, mesmo que só como amigos, eu estarei aqui, dessa vez, inteiro. Fiquei ali sentado por um tempo, olhando a chuva cair. Pela primeira vez, não chorei. Não doeu. Era como se meu coração, finalmente, tivesse entendido que amor, quando não vem com coragem, não é amor. É medo disfarçado. Voltei para casa e encontrei Tiago na cozinha. Ele voltou, disse. Disse tudo o que eu esperei por semanas. E o que você disse? Sorri, que agora era tarde. Porque agora, eu escolhi a mim. Tiago me puxou para um abraço apertado. E naquela noite, dormi com o peito leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente, eu tinha feito uma escolha, que doía, e era a certa. As semanas passaram como folhas levadas pelo vento. Com leveza, com força, eu me dediquei aos estudos. Reencontrei amigos antigos. Voltei a escrever. Me olhava no espelho e via alguém mais firme, alguém inteiro. Não pensava mais em Pedro o tempo todo. Às vezes, ele surgia nos corredores. Trocávamos um olhar breve, respeitoso. Ele parecia diferente também, mais silencioso, mais presente. Mas não havia pressão, não havia promessa. Até que, numa manhã de terça, recebi uma mensagem simples. Você vai estar no seminário da próxima semana? Queria te ouvir falar de novo. Sorri. Vou sim. E obrigada por querer ouvir. No dia do seminário, a sala estava cheia. Me sentei na frente com meu trabalho impresso e os pensamentos organizados. Quando levantei, para falar, meus olhos encontraram Pedro, ao fundo. Ele sorriu. Um sorriso discreto, mas sincero. E algo em mim relaxou. Falei com confiança. Pela primeira vez, não com o desejo de provar algo, mas com o prazer de simplesmente ser eu. Quando terminou, fui aplaudido. Meus colegas, os mesmos que antes cochichavam nos corredores, agora pareciam diferentes. Não sei se mudaram, ou se fui eu que parei de ter medo. Pedro se aproximou após a aula. Você foi incrível. Obrigado. Posso te convidar para um café? Sem pressa, sem promessas. Olhei para ele. Havia maturidade nos olhos. Não era mais o garoto assustado que me deixou sozinho. Era alguém que também tinha feito o seu caminho. Pode, respondi, mas só se for café com conversa honesta. Ele riu. É o único tipo que eu sei fazer agora. Sentamos num lugar calmo, perto do campus. Conversamos como velhos amigos, mas sem esquecer quem fomos. Ele contou que começou terapia, que se afastou de quem o fazia esconder quem era, que leu meus textos quando achava que ninguém estava olhando. Você me ajudou mais do que imagina, disse. E você me ensinou a escolher a mim, respondi. O tempo passou devagar naquela tarde. Não houve toque, nem beijos. Apenas presença. Apenas duas pessoas tentando reaprender a existir na vida uma da outra, do jeito certo. Os dias seguintes foram suaves. Começamos a trocar mensagens de novo. Depois vieram as caminhadas, os filmes, os sorrisos. Mas tudo sem pressa. Eu precisava disso. E Pedro respeitava. Um domingo sentamos num banco de pedra no Jardim da Estrela. O sol batia suave e os sinos da igreja tocavam ao longe. Ele me olhou com calma e perguntou: Você acredita que a gente pode recomeçar? Pensei por um instante. E então respondi: Não como antes, mas sim, porque agora somos outros. Ele assentiu. E pela primeira vez, segurou minha mão, ali à vista de todos. Ninguém olhou, ninguém apontou. O mundo continuou girando. E era isso. O medo que tanto nos paralisou era só isso. Medo. Nos levantamos de mãos dadas e caminhamos pelo parque. Não como segredo, não como erro, mas como escolha. Porque amar não é errado. Errado é fingir que não sente. Errado é calar quando o coração grita. Errado é viver pela metade. E eu finalmente estava inteiro.